gritar. Brasil e o mundo vamos debater. Cultura, justiça, educação. Aqui a verdade é nossa missão. Informação e liberdade, a voz que não se cala. Debate inteligente que sempre embala. Com razão e clareza trazemos a verdade pra quem busca mais que a superficialidade. O pensamento crítico, o jornalismo exemplar. Informação e liberdade, o seu novo programa. Advogados, deputados vão te esclarecer. Com jornalistas o fato vai aparecer. Liberdade, família, direito e nação. Cristianismo e vida são nossa direção. Se o tema é polêmico, vamos debater. Com convidados pra te esclarecer. A internet amplia a nossa voz. A verdade agora está entre nós. Informação e liberdade, a voz que não se cala. Debate inteligente que sempre embala. Com razão e clareza trazemos a verdade pra quem busca mais que a superficialidade. O pensamento crítico, o jornalismo exemplar. Informação e liberdade, o seu novo programa. A verdade, a missão que nos guia. Na liberdade, nossa voz irradia. Vamos juntos, rumo à clareza. No jornalismo, sem sutileza. Informação e liberdade, a voz que não se cala. Debate inteligente que sempre embala. Com razão e clareza trazemos a verdade pra quem busca mais que a superficialidade. O pensamento crítico, o jornalismo exemplar. Informação e liberdade, o seu novo programa. Informação e liberdade, a voz que não se cala. Debate inteligente que sempre embala. Com razão e clareza trazemos a verdade pra quem busca mais que a superficialidade. O pensamento crítico, o jornalismo exemplar. Informação e liberdade, o seu novo programa. A internet amplia a nossa voz. A verdade agora está entre nós. Olá! Boa noite! Boa noite, Brasil! Boa noite, Estados Unidos! Olha, a doutora Carolina Siebra. Eu coloquei Caroline. Carol, seja bem-vinda, minha querida Carol. Vamos lá. Live. Advogada das Faves. Vamos juntos, rumo à clareza. Olá, Oi! Carolzinha! Que coisa boa! Tudo bem, minha amiga? Como vai? Quanto tempo? Tudo, não é? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos sobrevivendo, né? Diante dessas circunstâncias do Brasil, eu acho que a palavra é exatamente essa, é sobrevivendo a uma ditadura, né? Nós já não temos como evitar, nós já estamos nela, né, Carol? Exatamente. A gente tem que resistir e avançar, né? E avançar, Sim, que é para ver se a gente sai dela o quanto amém. antes. Amém. E Carol, eu já queria começar aqui te agradecendo. Essa live vai ficar salva no meu perfil pessoal também, que inclusive você já deu o ar da graça no meu perfil pessoal. E agora você está sendo a primeira. Você está sendo a primeira live aqui no Informação em Liberdade, o que é uma grande honra pra gente, porque agora a gente vai começar uma sequência de várias lives nesse perfil para crescer o perfil do programa. Eu queria aproveitar também e já te convidar. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, né? Você é uma advogada, mas se você tiver um tempo de participar na nossa bancada uma vez por semana para falar aí sobre as atualizações jurídicas, né? Nós temos também alguns outros advogados na bancada, temos professores, temos políticos, temos jornalistas, temos médicos, a gente tem tudo. Eu topo na hora. Estando com você, Ah, tô em paz. querida Carol, que querida, Topo gente. sim. Depois vocês vão ver, essa live vai ficar gravada e escutem isso. A Carol, ela é mais querida ainda em pessoa. Pela internet ela já passa isso, essa vibração, mas em pessoa é mais ainda. E Carol, fala pra gente, assim, você tá lutando por uma coisa tão injusta. Tão injusta. Eu não consigo ter estômago pra lutar contra o que você tá lutando e ainda
receber as pessoas com esse sorriso no rosto, Carol. Como que tá a sua situação? Olá, Gustavo. Olha só, comentarista querido, grande Gustavo Lopes aqui na nossa live. Então, Lili, tá cada dia mais difícil, né? Porque as pessoas, os que ainda estão presos, estão definhando. Eu acho que a palavra certa seria essa. E é muito difícil emocionalmente para a gente lidar com tudo isso. Atrás das pessoas que estão presas existem famílias, né? E isso daí é muito triste você conviver e ouvir os relatos das famílias. Por exemplo, semana passada a gente teve um caso do Sérgio Amaral, que estava preso no presídio da Papuda, e ele passou mal 2 dias. No segundo dia levaram ele para o hospital, ele estava com uma pancreatite aguda, e aí ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, foi transferido agora para um outro hospital. Ele está com insuficiência renal, já começou a fazer diálise, Ai, e hoje ele fez uma cirurgia de apendicite e teve que abrir a barriga porque não deu para fazer por laparoscopia de tão inflamada que estava a apêndice dele, entendeu? E assim, os médicos estão muito preocupados esse pós-traumático, né? Por conta do pus e etc. Eles estão com muito medo. E aí a gente começa a repensar da questão da institucionalização da pena de morte no Brasil. A gente já perdeu o Clesão, né? E aí a gente está com esse caso grave do Sérgio Amaral. Temos um outro caso grave, que é o do pastor Shalom, que está com sopro cardíaco nível 6. E até então não passa por uma perícia médica. Eu pedi já a prisão domiciliar dele, mas na terra do ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas, para ele, devem morrer, né? E é muito triste. é muito triste. Eu não sabia desse caso, Carol. É, Você foi é narrando muito assim, triste. meu coração. Você foi narrando, foi passando um filme na minha cabeça. Eu comecei a imaginar o cara comendo que nem um animal numa cadeia, o cara dormindo mal, o cara sendo maltratado, o cara no frio, o cara em péssimas condições, sem ter Sim, feito absolutamente nada para estar ali. E aí exato. depois indo pro hospital e barganhando com Deus para ter vida, para continuar vivendo. Exatamente. E assim, foi muito difícil para a gente, porque durante todo esse período a gente não estava conseguindo ter acesso ao relatório médico dele. Os médicos não passavam para a gente. E hoje foi que o médico passou um relatório, mas assim, um relatório mais superficial. E a gente teve noção da gravidade do problema dele. É assim, é lamentável, a gente fica muito triste. Não tem como não se abalar, Lili. São pessoas, a gente está falando de pessoas, de vidas, de um pai de 2 filhos, de um esposo, né? Mas a gente vai continuar lutando, porque eles continuam falando que os direitos humanos era para ser para todos, mas na verdade não está sendo. É uma piada. Aliás, o Estado Democrático de Direito já não existe, né? A Constituição vilipendiada não tem devido processo legal. Como que vai ter devido processo legal se a vítima é o juiz, é o promotor, é o caramba do caso inteiro? Né? Não tem devido processo legal, não tem Estado Democrático de Direito, logo não tem democracia, logo já estamos em um regime. Então temos agora que sobreviver a ele. Como essas pessoas vão continuar sobrevivendo? Eu acho que uma das questões maiores no Brasil, a direita, eu vejo que ela está se dividindo entre duas grandes pautas. E elas ficam brigando para ver qual que é a prioridade. Uma, lei da anistia. Dois, impeachment de Alexandre de Moraes. Então Isso. fala assim, cara, a gente não tem que lutar pela anistia porque é assumir a culpa deles. Aí Sim, os outros falam assim, não, mas você não tá entendendo. A essa altura do campeonato, a culpa é o de menos. O mais importante aqui é a vida deles. A gente tem isso. que preservar a vida deles. Se eles não saírem de lá, eles vão morrer. A vida deles está passando. Que você acha, Carol, desse impasse? Então, Lili, eu acho exatamente isso que você falou. Na verdade, a gente não era para estar pedindo anistia, né? A gente era para estar pedindo o cumprimento do devido processo legal. O que não está acontecendo, né? E aí é até cômico,
porque eu participei da CCJ no dia que foi lido o relatório pelo deputado Rodrigo Valadares, e eu tive que ouvir do Chico Alencar: ai, mas se vocês estão achando ruim as penas, é só recorrer, sendo que a gente recorre para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, ele é vítima, ele é o investigador, ele é o juiz de garantias, e ele está executando as penas dessas pessoas. Então, assim, é tudo realmente fora de um contexto. E agora, essa semana, a gente se deparou com um policial federal, um delegado da Polícia Federal, que resolveu indiciar parlamentares. Daí você tira o nível da insegurança que a gente está vivendo no país. Porque quando você indicia parlamentares como o Marcel Van Hatten, o Cabo Gilberto, que são parlamentares que estão ali na linha de frente, né, da direita, o parlamentar, para que as pessoas entendam, ele está ali pelo voto popular, as pessoas votaram nele. Então, quando você indicia o Marcel Van Hatten, o Cabo Gilberto, você está indiciando a população que votou nele. E isso é muito grave. Você está indiciando os vários votos que ele levou, porque ele está ali cumprindo o papel dele, né? Assim, e a gente vê a escalada da aberração. Essa narrativa do golpe é surreal. Para quem não consegue ler os relatórios e ver por dentro o que acontece, né, na antessala da narrativa do golpe, fica acreditando mesmo nessa história. Que absurdo um oficial do Exército que de preto, né, que é as forças especiais do Exército, não conseguiu dar um golpe de Estado porque não conseguiu pegar um táxi. Você tá brincando comigo, né? Até o Will Smith eles colocaram na narrativa do golpe. É assim, é inacreditável o que a gente está vivendo. É uma piada de mau gosto. É ridículo e é muito. É surreal. Esse ponto que chegou do indiciamento do Van Hatten e do Cabo Gilberto, eu comecei a perceber que o poder dominador, o judiciário, estava atropelando o legislativo lá atrás. Quando, na canetada, eles começaram a desfazer tudo que era votado no legislativo. Eu comecei, naquele momento, eu li a minha anteninha, opa, ditadura, o que a ditadura faz? Ela inutiliza o Congresso, o Senado e o Congresso e a Câmara dos Deputados. Só que as pessoas não perceberam isso porque não foi escancarado, Carol. É sutil. É sutil. Então é um processo. Isso que aconteceu com Van Hatten e com Cabo Gilberto vai ser cada vez mais recorrente. Por quê? Porque eles estão avançando com o processo de inutilização do Congresso, de fechar o Congresso. E eu já falei em vários programas, em 500 lives. Gente, o que é que vocês estão esperando para entender isso? Vocês estão esperando que o STF vá colocar uma placa na frente do Congresso Nacional escrito fechado para balanço? Isso aqui não vale nada? Eles não vão colocar uma placa. Isso não vai ser declarado oficialmente. O Congresso não vale nada. Nem se candidatem, nem saiam para votar, que isso não vai dar em nada. Quem manda aqui somos nós. Eles não vão fazer isso, porque perante a comunidade internacional, eles têm que fingir que a Casa do Povo ainda é válida, que nem na Venezuela. Exatamente. E eu disse isso, inclusive, numa audiência pública no Senado, Lili, que quando a gente tem o fechamento do Congresso, mas é um fechamento branco, né? A gente não tem no Jornal Nacional, não espero que vai passar no Jornal Nacional, hoje, dia tal, estamos numa ditadura. Não vai. A mídia está corrompida também, porque ela está participando desse movimento. E aí, quando você tem um ministro que, numa canetada, ele derruba toda uma lei, como eu disse antes, de toda uma população, porque o deputado que está lá, ele está lá representando aquela população que votou nele. São muitos votos. Você não entra com 20 mil votos para deputado federal, entendeu? São muitos votos. Então, você está inutilizando a população gaúcha, a população paraibense que votou lá no Cabo Gilberto. Então, assim,
eles estão calando o povo. Isso claramente, isso é evidente. Mas é evidente para a gente que vivencia isso todo dia. Para as pessoas comuns que vão vivendo a sua vida, quando elas se perceberem, pode ser que a gente já tenha passado muito tempo dentro dessa ditadura. E aí a gente vai ter que dizer assim: ah, eu avisei. Porque se a gente pegar os parâmetros do que aconteceu na Venezuela, eles demoraram muito tempo para acordar. E foi exatamente igual o que está acontecendo aqui, entendeu? E eles diziam que era uma fake news, que o Brasil jamais iria virar Venezuela. A gente pega a história dos padres agora, que foram indiciados. Assim, em Nicarágua aconteceu isso, as pessoas não observam, não fazem uma comparação, entendeu? Sim, é um completo absurdo para mim. É como se a gente estivesse remando contra a maré, Lili, mas não podemos deixar que os maus tomem conta. A gente precisa resistir e precisa trabalhar firme e forte e conquistar mais um e conquistar mais outro e contar a nossa história. Porque, na realidade, o que está acontecendo no Brasil é uma subversão da ordem. E é Exatamente. muito triste. E, Carol, eu fico pensando assim, várias vezes eu já entrei nesse debate, eu vou falar isso continuando o seu pensamento. Várias vezes eu já entrei no debate aqui nos Estados Unidos de como um mínimo de pessoas poderosas conseguem tomar as forças armadas, conseguem tomar toda a economia, conseguem tomar e subjugar o povo, uma população gigantesca como é na China. E essa discussão é muito debatida aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, eles falam assim: é porque o povo não tem a memória da liberdade lá. O povo não sabe como é viver num país livre, num país onde existe uma democracia, onde existe um congresso, onde não existe o crédito social chinês e todas aquelas outras tiranias. No Brasil, o Brasil não está nesse ponto ainda. A gente tem memória de liberdade. Só que Sim, eu vejo um problema, Carol. Nós que estamos na luta não conseguimos furar a bolha. E sim. essa bolha é muito grande. Essa bolha, a nossa bolha, a gente precisa furar, a gente precisa falar. Aliás, a bolha é muito grande. A bolha, ela na gente, ela é forte, mas ela, na verdade, ela não é grande. Ela é pequena comparada com a população Sim. brasileira. Então, a gente precisa furar a bolha e a gente precisa ganhar em número. A gente precisa pegar mais gente e trazer essa conscientização de que a gente está numa ditadura, de que o Estado está sendo vilipendiado, de que tudo isso é absurdo, de que isso não é normal. Porque você vê, as pessoas que estão fora da nossa bolha, elas acham que está tudo correndo na normalidade. Sim, Que essas sim. pessoas que você está defendendo estão lá porque merecem estar. Uhum. A gente E precisa isso é quebrar o olho e falar claro. para elas. Isso é tão claro porque você vê pelo Chico Alencar. Tipo, o cara é deputado, ele é um deputado da esquerda, mas ele é um deputado, como é que ele não sabe o básico de que esses processos, eles estando no STF, o relator vai ditar as regras, as pessoas já estão na última instância. É tipo assim, é tão grave. Teve até uma fala de um outro deputado, que eu não vou recordar o nome, que ele disse que era crime hediondo. Como é que um deputado ele está numa casa para legislar e ele não sabe quais são os crimes que são hediondos no país dele? Entendeu? Então, assim, além da baixíssima qualidade dos deputados de esquerda que a gente tem, eles contam uma história tão bonita que eles terminam fazendo com que a população acredite. É por isso, Lili, que eu tenho muita paciência em explicar, sabe? Tem uma pessoa no meu Instagram que todo dia ele quer implicar comigo, assim, né? Ele é de esquerda. E todo dia eu combato a narrativa dele. Todo dia, na maior paciência do mundo, eu nunca esculhambei ele. Dá vontade, às vezes dá, mas... mas a gente precisa contar a nossa história, a gente precisa contar a nossa versão com fatos, porque a gente tem provas de tudo que a gente fala. A gente tem, né? E assim, às vezes a gente não usa, a gente se
A gente quer se acomodar dentro da bolha, é quentinho, é confortável, é agradável. Furar a bolha, gente, é um trabalho, é tão difícil. E é por isso, Carol, que eu resolvi, para o Informação e Liberdade, convidar bancadas variadas. A gente está convidando médico, a gente está convidando ator para vir discutir essas pautas com a gente e carregar a audiência deles, que são pessoas que não estão acostumadas a ler sobre política, Exato. que nunca se importaram, mas que vão cair ali de paraquedas e vão começar a ouvir e vão pensar assim: opa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, olha essa pauta aqui. Eu não achei que esse negócio dessa vacina era desse jeito. Uhum. Opa, eu não achei que aquelas pessoas que estavam lá, eu realmente achei que eles estavam pagando apenas pelo crime de depredação de patrimônio. Mas não, Exato. eles estão. Opa, peraí, eu não sabia que um traficante tinha acabado de ser solto, enquanto tem lá uma vovozinha que estava com a Bíblia na mão, presa ainda. Essas pessoas não sabem disso e a grande mídia vai falar? Não vai, Carol. Então quem é que vai falar? Eu e você. É, A gente. exatamente. E aí a gente vai continuar falando. Essa semana eu assisti era como se fosse um mini documentário no YouTube de pessoas que estavam presas, de mulheres presas. E aí tinha uma senhora que ela era condenada a mais de 20 e poucos anos por tráfico. E ela teve uma questão de uma hérnia de disco na coluna e ela precisava fazer uma cirurgia. Uma hérnia de disco que não traria para ela um risco de morte, né? E o promotor deferiu que ela fosse para casa, prisão domiciliar humanitária, que a gente chama, para que ela fizesse o tratamento dessa hérnia de disco. Mais de 20 anos de prisão por tráfico de droga. E aí a gente traz o caso do pastor Shalom, que está com a pressão dele diariamente dá 17 por 13, 19 por 13, que é uma bomba relógio, ele pode morrer a qualquer momento, e você pede para o ministro e para a PGR, e a PGR diz não, que ele passe por uma junta médica para analisar se não tem condições dele fazer um tratamento dentro da carceragem. É tipo assim, é surreal isso. A gente vê o que tira os parâmetros. A Débora, aquela que escreveu de batom lá na estátua, 2 filhos pequenos, mas a mulher do Sérgio Cabral foi solta. Desvio de milhões. E ela foi solta porque ela tinha 2 filhos menores. Então, assim, no outro dia a estátua estava limpa. Tá entendendo? Sim, são 2 pesos e 2 medidas e não é possível que as pessoas não acordem para pensar sobre isso, minimamente. Para pensar, poxa, deixa eu aqui pensar. Questão de humanidade, Lili, não é questão de outra coisa. Questão de humanidade. Vamos pensar aqui. Ela está presa, vai fazer 2 anos. Entendeu? Os filhos dela estão crescendo. Mateus viu o filho dele nascer dentro do cárcere. O Marco Alexandre também, a filha dele tem mais de 1 ano, já está andando, já está falando. O tempo que essas pessoas perderam, quem vai devolver para elas? Né? Então, assim, é lamentável tudo que a gente está vivendo, é triste, mas a gente vai continuar lutando. E é por conta de pessoas tipo você que abre as portas pra gente, que nos ouve, que nos acompanha quando a gente tem viagem e missão, que a gente continua lutando. Porque se você que está morando hoje nos Estados Unidos acredita, por que que eu não vou acreditar, né? Eu não posso desistir. Eu não posso desistir. É Sim, exatamente isso. eu acho, Carol, que é, quando nós somos movidos lá no nosso ímpeto para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, trabalhar por algo que parece assim tão abstrato, que tá tão longe da gente, que não tá afetando a gente na nossa vida privada, mas a gente sente esse fogo, esse ímpeto em fazer, em levantar e fazer alguma coisa contra. Quando a gente não responde essa voz, esse chamado, essa missão, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue, tipo assim, ter a nossa consciência andar, viver a nossa vidinha ali egoísta, privada, como se nada estivesse acontecendo. E isso, Carol, a Bíblia, né? Eu sei que você é católica, né? Eu sou protestante, mas é o mesmo Deus. Sim. E eu sei que
a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. E isso é um Sim, agir do Espírito Santo sim. dentro da gente. Tipo assim, empurrando a gente, falando assim, vai, vai, porque é Deus, ele age através das pessoas. É, Né? Nós somos vasos e Deus acaba uhum, usando a gente para lutar pelo outro, pelo oprimido, pelo aflito. O eu papel, creio. o papel não é do Estado de fazer isso. O papel, na verdade, é da igreja. A igreja de Cristo somos nós. Sim. Então, eu acho que assim, Carol, você tem uma missão dada por Deus, né? Um chamado dado por Deus. Você continua fazendo, apesar dos pesares, e sempre com um sorriso no rosto, porque se você não tivesse já esse brilho por dentro, esse sorriso, essa vibe boa que você tem, né? Você é bem sanguínea, você é uma pessoa É, sanguínea. Se você não fosse assim, você teria sucumbido ao que você sim, vê lá, né? Tem sim. uma amiga minha que ela fala: eu sou que nem uma esponja, eu Uhum. absorvo os problemas do lugar e aquilo me faz mal, eu absorvo. Eu falei pra ela assim, então tem certas lutas que você não é apta a lutar, porque Exato. elas vão acabar com você. É Elas vão acabar. exatamente isso. Então, mas E eu você acredito muito continua. nisso, Lili. Muito, assim. Eu não acho que nada é por acaso. Eu não acredito que nada seja por acaso. Eu não estou aqui por um acaso, né? Eu não ganhei aqui, tá até aqui perto, eu vou até pegar aqui para te mostrar. Eu não ganhei em 2020 esse livro, que tem até uma parte da nossa querida Ludmila Grillo, que é o Inquérito do Fim do Mundo, por acaso. E eu não li esse livro por acaso, porque ele faz uma prévia do que eu ia viver. Ele me conta como era que os processos iriam transcorrer, porque ele fala sobre o inquérito do fim do mundo, né? Esse processo, esse livro aqui. E aí, quando eu me vi dentro do processo, eu acredito muito que Deus me preparou para isso, né? Aham. Eu estava preparada quando eu assumi esses casos e quis entrar na linha de frente e tal. Eu estava pronta, eu tinha estudado, eu estava apta, né? E assim, muita coisa a gente foi aprendendo com a vida, e como diz a minha amiga Gabriela, Deus nos dá a fé necessária para viver aquele dia. E Deus Amém. tem nos dado a fé necessária para viver cada dia dessa luta. Porque Falando é para nisso, Ele tá aí também. outra. Sim, tá aí outra guerreira, inclusive, né? Sim, É, sim. Fala pra gente, Carol, agora como que tá indo o trabalho das FAV agora? Como que estão os assistidos, né? Como que tá o pessoal? Então, Lili, a gente está agora com um problema novo, né? Porque assim, os problemas se renovam. E agora a gente tem algumas pessoas que estão exiladas na Argentina, né? Essas pessoas, elas estão correndo risco lá na Argentina. 4 deles foram presos, né? Há um pedido, pelo que a gente tem acompanhado, porque é muito difícil a informação, porque a nossa OAB não serve lá, a gente não é advogado na Argentina, e aí a gente não tem uma informação completa sobre tudo que está acontecendo. Mas das poucas informações que a gente tem, eles receberam por e-mail, olha que coisa esquisita, da Interpol, o nome de algumas pessoas. Assim, a Interpol, sendo uma polícia ali, eles deveriam enviar pelo sistema, né? Já que tem Interpol no Brasil, já que tem a Interpol lá na Argentina, era para ter sido enviado por sistema, e é tanto que, se fosse enviado por sistema, a gente teria acesso aos nomes das pessoas que estariam sendo procuradas. E não é o caso, foi enviado por e-mail. E outro detalhe: os crimes que essas pessoas respondem hoje aqui no Brasil, eles não são crimes que são listados pela Interpol. Então, são uns detalhes que a gente tem que encaixar em algumas peças, né? Além do mais, entrou um rapaz para a Interpol para ser vice-diretor, eu não me lembro bem qual é o cargo dele, que ele é brasileiro, entendeu? Então, depois da entrada dele, a gente começou a ter essas situações Onde é a sede da Interpol? É aqui também? não, na França, se eu não me engano. Bora fazer uma missão lá. Vamos,
pois é, então, eu acho que tem que ser conversado isso, porque está muito nebuloso, sabe, a situação. Mas enquanto isso, a gente está tentando organizar todas as informações para poder saber como é que vamos agir. Mas próxima semana tem CPEC também, né, lá na Argentina. Pode ser que a gente Você vai? consiga. Irei sim. Legal. Tem que Porque ir. aí eu preciso conversar com as pessoas, né? A gente Sim, precisa estar nessa sim, missão. sim. Vocês precisam estar envolvidos nisso. Eu ia, mas eu desisti de última hora porque eu vou ter um evento no Senado. Ah, E sim. é um evento de uma pauta que também me interessa muito, que é inteligência e segurança nacional. Ai, ótimo, E eu excelente. fui nesse evento ano passado. E aí eles me convidaram esse ano novamente. Então, eu conheci pessoas incríveis, Carol, do mundo inteiro. E gente também que está combatendo a ditadura em outros países. Ai, que É, legal. conheci promotores. Eu, inclusive, conheci o senador Marcos Duval nesse evento. Aham, sim. Gravei uma entrevista com ele que ele contava exatamente. Ele não estava com as redes sociais, né, nessa época. Ele não Sim, tinha voltado, ele não tinha nada ainda. E aí ele contou ali pra mim de primeira mão tudo que ele passou, o que ele estava passando. Eu gravei. é, e eu espero vê-lo novamente. Eu não sei, eles estão com o passaporte dele, Carol? Eu não sei se o passaporte dele ele tá permite. sem passaporte também. Então esse ano ele já não vai. Mas, assim, né? Ou eu iria para Buenos Aires para o CIPEC ou para esse evento. E aí, um amigo meu que está muito envolvido aqui na política americana falou assim: Lili, agora é a hora de você entrar de cabeça na Sim, política americana e isso vai ser bom para ajudar o seu país. sim. Então, priorize. Não, e eu acho que é isso, Lili. A gente somos um grupo, né? Mesmo sem ser um grupo institucionalizado, mas somos pessoas que lutamos pelas mesmas causas e os mesmos valores. Então, a gente também pode se dividir. Eu costumo dizer isso. A gente tem que ocupar os espaços. E hoje, você estando aí, para a gente também é muito importante a sua estada aí nesse evento, porque, querendo ou não, a gente sabe que se tocarem no assunto 8 de janeiro de forma deturpada, você já sabe que não é daquela forma e você já consegue combater sobre isso. Você não é inocente como a grande maioria da população brasileira. Inclusive, ano Então é importante. passado, quando eu fui, eu levei a doutora Ludmilla comigo, a Ai, doutora Ludmilla excelente. Lins Grilo, e nós conhecemos tantas pessoas do próprio Senado, do Congresso, é, chegamos a conhecer até gente do FBI que Aham. estava lá. Conhecemos gente, parlamentares de vários países europeus. Alguns, conhecemos um general de um país latino-americano, se não me engano, foi a Colômbia. Enfim, conhecemos várias pessoas e a gente propagou a história Sim, da doutora Ludmilla, sabe? E a história também de, assim, é, do- dos, das vítimas do 8 de janeiro. A gente nem falava preso, a gente usava a palavra vítima, sabe? sim. E aí, sabe o que as pessoas falavam? Pra mim, assim, eu conversei com tanta gente, a Ludmilla ficava impressionada. Às vezes ela ficava sentada, assim, prestando atenção. Eu saía pra beber água, eu voltava com uns 10 cartões na mão. Cartão de Deus e o mundo. Aí ela, meu Deus do céu, você conversa com todo mundo. Aí eu, todo mundo. Todo E, mundo. e ela é muito na dela, né? É, Então, assim, o meu perfil é como o seu. Então, eu saio conversando com todo mundo, termino conhecendo muita gente e aí a gente vai contando a nossa contando a história. história. Exato. Então, e aí, todas as vezes que eu ia contando a história, as pessoas falavam assim: Isso é muito parecido com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? Aí eu falava: Aham, Exatamente. igualzinho. Mesmo modus operandi. E o Exatamente. Trump agora vai dar a anistia pra galera Pois daqui. é, eu soube disso. É verdade mesmo? Olha Verdade verdadeira, aí, a sim. gente, a gente tem que ter paciência às vezes, né? Às vezes as coisas não são no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então a gente às vezes precisa ter um pouquinho de paciência para que as coisas aconteçam. Não dá, Carol, para perder a esperança. Não, jamais.
Às vezes, jamais. quando as pessoas falam assim pra mim, né? Ah, coisa besta, já, a ditadura já tá instaurada. Parem de dar murro em ponta de faca. Para de lutar pelo que não vai dar certo. Não, meu filho, para você então. É, Porque aqui a fonte vem de cima. é, E a gente não pode perder a esperança. Carol, o sorriso do seu rosto não pode sair. sim. Vamos continuar, a gente tem que seguir, né? Assim, eu acredito muito que a gente sempre vê uma mesma mensagem, né? Que é assim, não vai dar em nada. Não vai Aham, dar em nada. E aí eu sempre pergunto, às vezes, quando eu estou com disposição, eu pergunto: e você aí na sua casa digitando, vai dar em alguma coisa? Eu, pelo menos, aham, estou tentando, né? Então, assim, aham, eu estou tentando e eu vou continuar tentando. Agora, ficar dentro de casa, sentado no sofá, não vai dar em nada mesmo, não, né? aham. Você pede Levanta e as faz coisas alguma a Deus coisa. e fica esperando que ela caia no seu colo. E, Você tem que gente, trabalhar para e- conquistar. gente, vamos ser criativo aqui, tá? Tem várias formas de ajudar. Se você não puder simplesmente, assim, doar, ah, né, ficar só assistindo, sendo audiência, criticando os outros na internet, certamente não ajuda. Mas tirando o básico, o óbvio que é doar financeiramente para quem está nessa luta, doar para as famílias das vítimas, assinar, curtir, comentar todos os canais de mídia independente que estão fazendo esse Sim, trabalho. Tirando isso, tem outras formas de você ajudar. Por exemplo, se você é padeiro, meu filho, e você conhece uma família na sua cidade de vítimas do 8 de janeiro que estão sem alguém. Não interessa se a família tá com grana, cara. Vai lá e dá um pão pra eles. sim, Ajuda eles. exato. Se você é um médico, forneça para essa família, por exemplo, esse pai que tá com essas crianças sozinhas, que a mãe tá lá presa, ofereça algum tipo de ajuda. Sim. Estenda a sua mão, ore por eles. Agora, ficar na internet criticando, desanimando, só falando, 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 não vai mudar nada mesmo. E quando as pessoas que estão à frente das coisas convocarem o povo para ir para rua, vá para rua, Sim, sim. né? Tem o que fazer, né, Lili? A gente tem muitas frentes em que se pode atuar, tem muita, a gente conta muito com voluntários, né? Assim, a Asfave conta muito com voluntários. E é por conta deles que a gente se mantém de pé, né? É óbvio que temos muitas forças negativas, mas a gente sabe que nenhuma batalha vai ser só um caminho feliz e florido, né? E aí a gente vai sobrevivendo a cada dia e tentando ajudar as famílias da forma que a gente pode. A gente faz a prestação de contas no YouTube, de recebimento de dinheiro e etc., das pessoas que estão precisando, muita gente passando necessidade ainda. E aí a gente vai tentando ajustar. É cansativo mentalmente, é dolorido você conviver com essas histórias, mas eu creio no Deus do impossível, num Deus que vai nos dar a vitória, ele já sabe o dia, e aí ele só quer nos ver lutando, né? Isso daí é uma coisa que eu aprendi, inclusive, quando eu fiz a Crisma, agora, recente, ano passado, que até encontrei um rapaz que era meu seguidor, e ele dizia assim: você faz, além de tudo, você ainda faz Crisma. Aí eu disse: olha, eu tenho que fortalecer o espiritual também, né? E eu aprendi lá que às vezes Deus gosta de nos ver lutando, né? Pelas causas dele. Então, se ele gosta de nos ver lutando, a gente não pode desistir, porque ele já Amém. sabe o dia da vitória. Amém. Amém. Que mensagem linda, Carol. Bom, eu sei que a gente tem tempo aqui para nossa Uhum. live. Se deixasse, eu ficaria conversando aqui com você a noite Sim, inteira. Porque eu acho que não falta assunto é, e a gente se dá bem, né? Então, sim, sim. mas eu sei que nós temos aqui um tempo, eu sei que você tem seus compromissos. Eu gostaria de te agradecer muito por ter sido a nossa primeira convidada aqui das lives, Eu que por você ter agradeço. topado fazer parte da nossa bancada, né, para ir comentar com a gente tudo isso que acontece no Brasil e no mundo. Você será muito bem-vinda. Agradeço a nossa produtora Lavínia por ter marcado essa live tão prontamente. A Lavínia faz um trabalho excelente e a gente está aqui firme e forte. Agora temos mais uma pessoa
para a equipe do Informação e Liberdade, e essa equipe não vai parar de crescer. A nossa bancada não para de crescer, a nossa bancada tá ficando cada vez mais incrível, só gente boa, gente muito boa. Então, essa live vai ficar salva. Eu aconselho você que tá aqui assistindo a gente agora, ao vivo, e você que vai assistir a gente atrasado quando a live ficar gravada, a seguir a doutora Carolina e que você também siga o Informação e Liberdade. Pode seguir as Sim. minhas redes pessoais também aí, se você quiser. Mas esses dois, a Carol e o Informação e Liberdade, imprescindível. Vocês vão acompanhar o trabalho da doutora Carolina pelas FAV e saber o que está acontecendo lá com as nossas vítimas, né, do 8 de janeiro. Essas pessoas que a gente tem que amar, cuidar e defender. E é isso, Carol. Muito obrigada. Como que a gente te acha? Como que a gente acompanha o seu trabalho? Então, Lili, eu tô no Instagram, né? Carolina Siebra DV, Siebra com S. Eu sempre posto ali as novidades, tanto nos stories quanto no feed. Então, se quiser me acompanhar o meu trabalho, o trabalho da Suave, estamos lá no meu Instagram. Eu agradeço muito, estou muito honrada de fazer parte desse primeiro episódio de lives aqui, de fazer parte da bancada também. E eu tenho que agradecer a Lavínia, que é uma produtora maravilhosa, também excepcional. São pessoas do meu coração, tanto você quanto ela. Então, uma querida, Carol, muito obrigada. Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu trabalho. Eu espero Amém. que a gente possa se ver de novo em breve. Sim. E eu vou dar essa nossa ideia aí, vou jogar lá no Gaier, né? Seria bom ter uma missão lá. Verdade. Porque... e lá tem também, você sabe, né, que lá a União Europeia tem 2 parlamentos. Sim, né? Um em Bruxelas, que nós fomos, e tem um outro lá na França. Então, e o da França também tem várias audiências. Eu acho que a gente tava querendo... é necessário, precisamos levar. Perfeito, já vou começar a movimentar isso agora. Tá ótimo. Tá? Eu tô junto beijo com vocês. Beijo, tchau, tchau. Deus te Obrigada. Tchau, tchau. Amém, tchau. Tchau. Vamos juntos rumo à clareza, no jornalismo sem sutileza. Informação e liberdade, a voz que não se cala. Debate inteligente que sempre embala. Com razão e clareza trazemos a verdade pra quem busca mais que a superficialidade. O pensamento crítico, o jornalismo exemplar. Informação e liberdade, o seu novo programa. Informação e liberdade.